Capítulo 14. Derrotando o inimigo da felicidade e do sucesso. A arrogância precede a ruína, e o espírito altivo, a queda. Provérbios 16, 18. As atitudes que podem causar as consequências mais devastadoras tanto na sua vida pessoal quanto na profissional são a arrogância e a presunção. São atitudes cujas sementes estão presentes em todos nós. Elas já destruíram a vida de indivíduos, arruinaram famílias, minaram empresas e até causaram a derrocada de nações inteiras. São atitudes com as quais todos devemos lidar no decorrer da vida. Nós nos deparamos com elas todos os dias, de uma forma ou de outra. Quando as reconhecemos em nós e lidamos com elas, podemos neutralizar seu poder destrutivo. Quando as ignoramos ou nutrimos, elas são capazes de crescer como um câncer. Em 2002, Michelle Khan era campeã do mundo de patinação artística no gelo e favorita indiscutível à medalha de ouro. Na manhã anterior à final do campeonato, Katie Couric entrevistou Michelle e perguntou por que ela rompera com sua antiga treinadora antes dos Jogos Olímpicos. Michelle afirmou que queria mostrar ao mundo que poderia vencer sozinha, sem a ajuda de técnicos. Nesse instante, eu disse para minha mulher, ela não vai ganhar. Por quê? Perguntou Shannon. Porque ela está baseando sua decisão na arrogância e na presunção. Como previ, naquela noite Michelle caiu, e perdeu a medalha de ouro olímpica que coroaria sua carreira. Na mesma noite vi uma patinadora americana de 16 anos, chamada Sarah Hughes, se preparar para competir. Percebi que no último minuto, ela e a treinadora ainda conversavam. Notei com que atenção Sarah fitava os olhos da técnica, absorvendo cada palavra. Ela assentiu, abriu um sorriso radiante e entrou patinando na arena. Preste atenção, disse a minha esposa. Ela vai fazer a melhor performance da vida dela. Shannon perguntou. Como você sabe? Veja com que humildade e interesse ela absorve os conselhos da técnica. Como não está desesperada em busca da vitória, vai se divertir fazendo o que mais gosta e tentar patinar da melhor maneira possível. E foi exatamente assim. Na verdade, Sarah fez um salto quádruplo que nenhuma patinadora havia tentado antes em uma competição. Ela o fez perfeitamente 2 vezes, e ganhou a medalha de ouro. Conto essa história porque, para mim, a atitude de Michelle é um exemplo claro das consequências de uma atitude arrogante, enquanto o comportamento de Sarah demonstra a recompensa da humildade. Todos lutamos contra a arrogância. Eu perdi milhões de dólares e sofri derrotas profissionais e pessoais angustiantes, porque a presunção e a arrogância dominavam meus pensamentos. A arrogância muitas vezes é sutil, nem percebemos quando estamos sendo influenciados por ela. Foi esse sentimento que causou a queda de Salomão. Apesar do seu poder, riqueza e sabedoria ilimitados, ele perdeu quase tudo por causa da arrogância. Ele escreveu: a arrogância precede a ruína e o espírito altivo, a queda. Ainda assim, a arrogância é um inimigo tão astucioso e implacável que, mesmo conhecendo seu poder destrutivo, você pode sucumbir ao seu canto sedutor. Avance quase 2.800 anos. A expressão mais usada para descrever os executivos da Enron foi extrema arrogância. Essa arrogância custou a vida de um executivo, a destruição das reputações de outros, os empregos e economias de milhares de funcionários e a perda de dezenas de bilhões de dólares por parte de investidores, credores e fornecedores. Tratar a arrogância como um sentimento relativamente inofensivo é uma tolice tão grande quanto confundir o vírus mortal Ebola com um resfriado comum. É impossível derrotar um inimigo sem compreendê-lo. O que Salomão quer dizer com a palavra arrogância? Ele se refere à transformação que ocorre no nosso coração. A palavra em hebraico deriva de outra que quer dizer inflado ou alto. Uma pessoa arrogante tem o ego inflado. Ela se acha melhor do que as outras. Tende a pensar que é a única responsável pelo que conquistou. Atribui-se o crédito pelas coisas boas da própria vida e culpa os outros pelas más. A arrogância não é exclusiva de uma classe econômica ou social. Pode ser encontrada entre ricos e pobres, pessoas cultas e ignorantes. Sua causa é o egoísmo. Queremos ser a maior autoridade em nossas vidas. No fundo, desejamos que os outros supram nossas necessidades e expectativas como se elas fossem mais importantes do que as do próximo. A maioria das pessoas não se acha arrogante, mas, se você for uma delas, nada fará para que a arrogância deixe de influenciar sua vida. As consequências da arrogância. Nenhuma chance de felicidade duradoura.
Em Provérbios 26, 12, Salomão escreveu: "Vês um homem sábio aos próprios olhos? Espera-se mais do insensato do que dele." Em outras palavras, uma pessoa presunçosa, que se acha melhor ou mais inteligente do que é, tem menos chances de conseguir algo de verdadeiro valor na vida do que um tolo. Quando ignorei os conselhos dos meus consultores e das pessoas que se importavam comigo, e fiz aqueles maus investimentos, o que me impulsionou foi a ganância. Atrás dela, porém, havia arrogância. Ignorei os conselhos porque pensei que sabia mais do que qualquer outro. Isso é arrogância e presunção, sem tirar nem pôr. Conflitos. Se você estiver em um relacionamento no qual as discussões parecem surgir do nada, isso talvez indique que um de vocês dois é arrogante. De acordo com Salomão, uma pessoa assim não apenas atrai conflitos como os causa. Aquele que possui um coração arrogante alimenta a discórdia. Salomão chegou a afirmar que essa característica é a principal causa dos conflitos. Uma pessoa soberba vê a discordância como uma afronta pessoal e ataca quem discorda dela. Se você percebe que age assim, é hora de refletir sobre o papel que a arrogância e a presunção desempenham na sua atitude e no seu comportamento. Uma queda. Em Provérbios 18, 12, Salomão adverte: "Diante da queda, o coração se exalta." No meu trabalho, já fiz diversas campanhas de marketing que foram enormes sucessos. Às vezes, esses projetos foram seguidos por fracassos retumbantes. Por quê? Porque minhas vitórias me tornaram arrogante, o que levou aos fracassos subsequentes. Desgraça e humilhação. Em Provérbios 11, 2, Salomão escreve que onde entra a insolência entra o desprezo. A arrogância de um homem o derrubará, afirma ele. Você consegue imaginar o desespero de uma pessoa que perde todas as suas economias por não ter ouvido os conselhos daqueles que admira e ama? Consegue imaginar como se sente alguém que causa um enorme prejuízo a seus sócios por impor um projeto que os faz investir milhões de dólares? Essas são algumas das muitas situações que vivi por causa da minha arrogância. Humildade ou humilhação. Salomão nos oferece uma escolha simples. Seja qual for a situação, podemos escolher entre a humildade e a presunção arrogante para guiar nossas decisões ou comportamentos. Quando entregamos as rédeas à arrogância e à presunção, geralmente recebemos em troca uma dolorosa humilhação. Aprendendo a lidar com a arrogância. É essencial aprendermos a detectar a presença da arrogância em nós e a lidar com ela. Conheci certa vez um funcionário do Tesouro americano especialista em reconhecer dinheiro falso. Quando perguntei como ele fazia isso, respondeu: "Eu não analiso notas falsas, só analiso as verdadeiras." Explicou que, conhecendo cada centímetro quadrado das notas de 20, 50 e 100 dólares legítimas, quase sempre podia reconhecer instantaneamente uma nota falsificada. O mesmo vale para a arrogância. A melhor maneira de reconhecê-la é compreender a natureza da verdadeira humildade. Ao nos familiarizarmos com suas características, podemos identificar sem demora sua ausência. E, quando não há humildade, geralmente a arrogância assume o controle. O que é a verdadeira humildade? Não é uma atitude de autodepreciação ou subserviência. A pessoa verdadeiramente humilde acredita sinceramente que tudo o que possui de valor veio e vem da contribuição dos outros. Quando uma pessoa crê profundamente nisso, ela se sente grata por tudo o que aprende e está sempre aberta para novas descobertas. Ela valoriza as sugestões e a ajuda do próximo. Uma das características mais admiráveis dos genuinamente humildes é a disposição de priorizar as necessidades dos outros. Um dia o ex-pastor da minha igreja, o Dr. Jim Borror, foi procurado por uma mulher que lhe pediu ajuda. Seu marido era um empresário multimilionário, mas, embora parecesse ter tudo o que desejava, era infeliz, amargo e irascível. Não tinha amigos, era detestado pelos funcionários e pelos próprios filhos. Sua mulher apenas o tolerava. Quando o Dr. Borror recebeu o empresário, este logo começou a falar sobre suas conquistas, manifestando uma enorme arrogância. Afirmava ter erguido sua companhia do nada, sozinho. Nem seus pais tinham lhe dado um centavo. Trabalhara para pagar a faculdade. Jim falou: "Então você fez tudo sozinho?" "Fiz", respondeu o homem. Jim insistiu: "Ninguém nunca lhe deu nada." "Nada?" Então Jim perguntou: "Quem trocou suas fraldas? Quem o alimentou quando bebê? Quem trabalhou para sustentá-lo? Quem o ensinou a ler e a escrever? Quem lhe deu os empregos que o mantiveram na faculdade?
Quem lhe deu o primeiro emprego depois de formado? Quem serve a comida na lanchonete da sua empresa? Quem limpa os banheiros de lá? O homem baixou a cabeça, envergonhado. Instantes depois, com lágrimas nos olhos, disse: Pensando melhor, não conquistei nada sozinho. Sem o esforço das outras pessoas, provavelmente não teria nada. Jim assentiu e perguntou: Você não acha que elas merecem um agradecimento? O coração do homem se transformou aparentemente da noite para o dia. Nos meses que se seguiram, ele escreveu cartas agradecendo a cada pessoa que contribuíra para sua vida. Fez o mesmo com cada um de seus 3.000 funcionários. Passou a sentir uma profunda gratidão e começou a tratar todos à sua volta com respeito e afeto. Felicidade e paz substituíram a raiva e a discórdia em seu coração. Ele parecia ter rejuvenescido. Seus funcionários passaram a adorá-lo por receber o tratamento digno e respeitoso que parte da verdadeira humildade. As recompensas que o dinheiro não pode comprar. Dignidade e apoio. Enquanto a arrogância derruba a pessoa, a humildade a ergue. Salomão diz: a dignidade, no entanto, sustentará o humilde de espírito. Os humildes de espírito consideram o próximo tão importante quanto eles mesmos. Sentem-se gratos pelas coisas que possuem e reconhecem as contribuições dos outros em suas vidas. Ao falar sobre aqueles que vivem humildemente, Salomão diz que a dignidade os sustentará nas épocas boas e más. Aos 16 anos, Minnie Aiton entrou na faculdade de matemática. Tinha QI de gênio e memória fotográfica. Porém, com o advento da Grande Depressão, abandonou o curso para se tornar assistente administrativa em uma pequena financeira que, com o passar dos anos, se tornou uma das maiores instituições do ramo nos Estados Unidos. Como o negócio crescia, Minnie não se limitava a executar as tarefas que lhe cabiam, mas treinava praticamente todos os gerentes da organização em uma série de habilidades e disciplinas. Além de ter a reputação de saber mais sobre o negócio do que qualquer um no estado, Minnie também era conhecida como uma pessoa extremamente solidária. O presidente da empresa me disse que ela era sem dúvida a funcionária mais admirada e amada da companhia. Em seu funeral, ele me contou: quando você estava com Minnie, sentia-se a pessoa mais importante do mundo. Era visível quanto ela se importava com você e que faria o possível para ajudá-lo. Perto do fim da sua carreira, um advogado lhe disse o que ela ouvira de várias outras pessoas. Se a senhora fosse homem, já seria vice-presidente sênior há anos. Ofereceu-se para entrar com uma ação contra a empresa que renderia milhões de dólares na justiça. A resposta dela: por que eu entraria na justiça contra a face federal? Durante 40 anos eles me pagaram um salário decente, assim como todos os meus direitos e os planos de saúde da minha família. Com esse argumento, minha querida mãe recusou a oferta. Todos conheciam sua humildade. Era a tia favorita dos seus 27 sobrinhos e sobrinhas, a parente mais querida de seus primos, tias, tios, cunhados e noras. A dignidade a acompanhou durante seus 86 anos de vida. Sabedoria. Em Provérbios 11:2, Salomão afirma: a humildade caminha junto com a sabedoria. Em outras palavras, quanto mais humilde você for, mais sábio se tornará. Ao contrário dos arrogantes que acreditam saber tudo, os humildes valorizam o que os outros podem lhes ensinar. Absorvem sabedoria de cada experiência e de cada pessoa que passa por suas vidas. Substituindo a arrogância pela humildade. A humildade e a arrogância não podem existir no coração simultaneamente. A presença de uma elimina a outra. Em outras palavras, em vez de nos concentrarmos em deixar de ser arrogantes, é muito melhor descobrirmos o que podemos fazer para trazer humildade aos nossos pensamentos e relações. Seja grato. Mais uma vez, vamos falar do valor da gratidão. Comece a se concentrar com mais frequência no que há de bom em sua vida. Nas incríveis contribuições das pessoas que você mais valoriza. Faça uma lista das coisas que têm valor para você, começando pela mais importante. Quanto maior for sua lista, melhor. Por exemplo, os principais itens da minha são: minha relação com Deus, minha família, a saúde dela, minha saúde, meus queridos amigos, a clareza da minha mente, a capacidade que tenho para me sustentar, meus sócios e meu sucesso profissional. Embora reconheça meu papel em cada um desses itens, sei que não os usufruiria sem a contribuição de outras pessoas. Ao lado de cada item da sua lista, escreva os nomes das pessoas que o ajudaram em cada área de sua vida.
Quando todas essas contribuições começarem a ficar claras para você, a gratidão começará naturalmente a emergir. Durante esse processo, sua humildade crescerá. Fique mais atento às necessidades do próximo. Concentre-se mais no que pode fazer para suprir as necessidades dos outros. Sua gratidão e humildade aumentarão. Por que Madre Teresa era tão humilde? Porque dedicou toda a sua vida a suprir as necessidades do próximo. Ela se concentrava de tal forma em ajudar os carentes que mal dava atenção aos bens materiais que lhe faltavam. Porém, você não precisa se sacrificar como ela. Basta ficar mais atento às necessidades do próximo e ser mais grato pelo que tem. Considerações finais. Permita-me deixá-lo com mais 3 conselhos que Salomão oferece sobre a questão da arrogância. Arrogância e preguiça. Salomão nos diz, em Provérbios 26:16, que uma pessoa preguiçosa é mais sábia a seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Em outras palavras, os preguiçosos não se empenham porque se acham melhores do que os esforçados. O orgulho e os ricos. Em Provérbios 28:11, Salomão nos fala que um homem rico acredita que, por ser rico, é também sábio. Assim, ele deixa de ter o espírito de aprendiz. O pobre, por outro lado, sabe que precisa de mais compreensão e sabedoria, e as procura. Não se associe aos arrogantes. Em Provérbios 16:19, Salomão escreve: é melhor ser humilde com os pobres do que repartir riquezas com o soberbo. Em outras palavras, é melhor permanecer humilde e ser amigo das pessoas simples do que se associar a um homem arrogante. Apesar de conhecer tão profundamente o risco da arrogância, na metade de sua vida Salomão ignorou o que sabia e foi vítima da soberba. O mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Precisamos estar em constante vigilância, atentos aos sintomas da arrogância em nossas vidas. Apresento a seguir uma lista que pode ser usada como uma constante verificação dos sinais da arrogância. Reveja sempre a lista das contribuições que outras pessoas lhe trouxeram e faça acréscimos regularmente. Se a soberba é capaz de levar o homem mais sábio, rico e poderoso do mundo à derrocada, pense no impacto que ela pode ter na sua vida. Do conhecimento para a sabedoria. 1. Como já dissemos, crie uma lista da gratidão e vá fazendo acréscimos diários. 2. Use a lista abaixo. O que tem determinado suas atitudes e atividades, a humildade ou a arrogância? Lista dos sintomas da arrogância. Você ignora ou negligencia as necessidades do próximo? Vê a maioria das coisas a partir da sua perspectiva ou tenta entender o ponto de vista das outras pessoas? Quando está com colegas, amigos ou membros da sua família, fala muito e ouve pouco. Fica pensando no que vai dizer em seguida, em vez de prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Calcula seu sucesso a partir do seu emprego, salário e bens materiais. Culpa sempre as outras pessoas pelos seus problemas ou fracassos. Demora a admitir que está errado? Não demonstra interesse pelas opiniões e sentimentos dos outros? Tende a se achar superior?